Vamos para a parte 2 do tópico: a política secular, a política de Deus e o sacerdócio. Vamos ver no texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, diz assim: E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Olha aqui. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então o povo rejeitou, não foi a Samuel, mas foi o próprio Senhor, para não reinar sobre ele. Então aqui a política secular entra no meio do povo de Israel. Eu quero fazer uma retrospectiva lá do livro de Gênesis para você entender isso aqui. Você pode me perguntar: pastor, mas foi aí que entrou o rei? Sim, foi aqui. Olha aqui para você ver no versículo 1. Sucedeu, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do primeiro Joel, o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Foi a primeira vez que Israel pede um rei para o servo de Deus. É a primeira vez que Israel pede um rei. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, meus queridos, é aqui que eu gostaria de ver com você. Eu quero mostrar para você isso aí, que quando começou a política secular no meio de Israel, Deus simplesmente falou: o povo me rejeitou. O povo me rejeitou. De lá para cá, como o povo abandonou o Senhor e procurou rei com suas próprias mãos? Como? Desde essa época, me responda. A história secular. Vamos falar da história secular e da história bíblica. O que a história fala sobre o primeiro rei de Israel? Você ouviu dizer que o primeiro rei de Israel foi o rei Saul? Tá. E o segundo rei? O segundo foi Davi. Você vai observar que o primeiro rei Saul foi escolhido, ou foi a pedido do homem, a pedido dos anciãos. Já o rei Davi foi segundo o coração de Deus. Mas vamos fazer então a nossa retrospectiva. Vamos lá. Vamos lá em Adão. É bom que você amplie o seu conhecimento. Adão foi expulso do Éden, não é? E onde Adão morou? Adão morou na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Ele morou na nascente do rio Eufrates e no rio Tigre. A primeira civilização do mundo foi ali, foi Adão que foi o pai, Eva foi a mãe. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 20, diz que Eva é a mãe de todos os viventes. Então veja bem que Adão viveu 930 anos. Quando Adão completava 622 anos, nasceu aquele homem que foi transladado, Enoque. Quando Adão fez 874 anos, nasceu o patriarca Noé. Noé viveu 600 anos antes do dilúvio. Então você vai observar que todos os homens, os filhos
de Adão até Noé, aprendiam em casa sobre a palavra do Senhor. Ainda não existia um grupo liderado por um rei, não existia um grupo liderado por um sacerdote, não existia ainda essas coisas. E isso foi um período de 1656 anos, a era da consciência. É bom você entender. Agora nós vamos pegar depois do dilúvio. Depois do dilúvio, o que nós vimos? Nós vimos Noé e seus filhos. Noé, que foi salvo, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. No total, 8 pessoas. 8. Ouvintes, aí de Noé veio as outras nações. Nós vamos ver quando foi então que veio o primeiro rei depois de Noé. Você sabe quem foi ele? Foi um homem poderoso na terra, um homem ruim, um homem esperto, etíope, da Etiópia, um homem africano. O seu nome era Nimrod. Aí você me pergunta, pastor, de onde você tira todas essas informações da Bíblia? Nós vamos ver isto agora, no livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 10, versículo 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Olha aqui, ó. Nimrod. Esse começou a ser poderoso na terra. Quer dizer, esse Nimrod, ele foi o fundador da Babilônia. Como que você sabe? Olha o versículo 10. E o princípio do seu reino foi Babel. Babel. Essa Babel, nós vamos observar Babel, Ereque, Acade, Calné, todas essas terras estavam na terra de Sinar. Que terra de Sinar é esta? Essa terra de Sinar, ela está localizada na Mesopotâmia, como eu te disse. A Mesopotâmia, ela está na área entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Por que, pastor, que você dá tanta ênfase ao rio Eufrates e ao rio Tigre? Porque se você for lá no Jardim do Éden, você vai ver que o rio que banhava o Jardim do Éden era o rio da vida. Vamos lá, vamos ver lá em Gênesis, é bom mostrar. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Plantou Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Então, o Éden era uma região. O jardim estava na região do Éden. O rio saía do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro é Pison, o nome do segundo é Gion. Esse é o rio que rodeia toda a terra de Cuxi. Então está aqui o Gion que rodeia a terra de Cuxi. Porém, Cuxi significa etíope. Esse Cuxi é justamente o neto de Noé. Depois do dilúvio, esse rio sumiu. Esse rio sumiu e não se viu falar mais nele. Ficou qual? Aí vem aqui o terceiro, Hiddekel. Esse é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, Hiddekel quer dizer tigre. E o outro é o Eufrates, o quarto. Então, Eufrates, Tigre, Gion e Pison.